Fala aí, meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim, eu tô bem também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero compartilhar algo com vocês, como sempre, algo que eu venho pensando, algo que eu tô pensando nos últimos, não dias nem meses, mas eu acho que nos últimos 2 anos, isso especificamente, né? Mas que nos últimos dias eu comecei a refletir novamente sobre isso e talvez até analisar um pouco do que eu tenho vivido, sabe? Muita coisa mudou na minha vida nos últimos 2 anos especificamente sobre esse tema, né? Que me afetou como pessoa, como marido, como pastor, como amigo, como crente. E, e é sobre comunhão, sabe? Comunhão é uma palavra que está presente no nosso vocabulário crentez, assim, em qualquer lugar, sabe? Em qualquer lugar onde tem crente, as pessoas falam sobre comunhão, é uma palavra comum. Só que eu gostaria de propor, assim, que tem uma grande diferença entre você ter o tipo de comunhão básica, vamos dizer assim, que você tem quando participa de qualquer igreja caseira. Por exemplo, há um tempo atrás, era assim também. Eu imaginava que comunhão era o que vinha às vezes depois de um culto, tipo sair para comer uma pizza com os irmãos, aquilo era comunhão. Ou então, culto de jovens, por exemplo, em que a gente sempre pedia pizza depois, pedia esfirra, ou fazia um hot dog. Ou então alguma coisa que a gente marcava num dia, tipo assim, num sábado diferente para assistir um filme no cinema, e a gente achava que aquilo era tempo de comunhão, né? E não é que não seja, mas quando você fala que aquilo só é comunhão, é um equívoco, sabe? É uma coisa que não é exatamente assim, tá? Porque não é assim que a Bíblia vê comunhão. E quando eu comecei a estudar mais sobre o que era comunhão, isso veio às vezes por livros que eu li, né? Nos últimos 2 anos, sabe? Eu vi gente de tudo quanto é lugar falar sobre comunhão. Eu vi também amigos falarem sobre isso, conversei com amigos sobre isso, abri meu coração sobre o que eu estava entendendo sobre isso, e o que eu fui descobrindo e o que eu vi pessoas falarem, assim, né, e sempre na mesma tônica, é que comunhão é uma coisa meio agridoce, sabe? Ao mesmo passo que é meio doce, também é meio azedo, é meio amargo. Porque é óbvio, onde você junta pessoas e começa a viver com pessoas, você vai ter muita alegria, ao passo que também vai ter muita decepção e frustração. E isso é porque nós somos pecadores, né? Nós não temos. Nós vamos falhar uns com os outros, né? Mas o ponto, né, é que o que eu percebo que acontece muito, e que já aconteceu comigo, e que eu vejo constantemente, né? Como alguém que está envolvido com gente sempre, eu percebo que é comum que a gente crie casca, escudo, uma armadura para lidar com essas coisas. E que eu acho que tem até um pouco de necessidade mesmo, mas ao mesmo tempo acaba privando a gente de algo que Deus nos criou para viver. É muito comum você ver pessoas que se desviaram, né, da vida de igreja e que dizem até que servem o Senhor, que conhecem e amam Jesus, mas que não vivem mais vida de igreja. E é muito comum que essas pessoas digam que elas não estão vivendo mais porque se feriram muito com a igreja, né? Por lideranças abusivas, por pecado, por coisas que escandalizaram, por decepções, traições, muitas coisas assim. Aí o que acontece? A primeira coisa é criar uma casca, criar uma armadura para se proteger dessas novas decepções. E é tão delicado e difícil falar sobre isso, sabe? Porque cara, como que é você falar para uma pessoa assim que já sofreu tanto, falar que vale a pena ainda confiar na comunhão? Isso é difícil, sabe? É muito complicado. Mas ao mesmo tempo, e é isso que eu quero tratar nesse vídeo aqui, que essas cascas, escudos e armaduras, por mais que pareçam pelo menos, né, necessárias em alguns momentos, elas não são o que Deus espera de nós sobre isso, tá bom? Eu não tô querendo propor aqui que a gente devia sofrer mesmo e ficar calado porque tá sofrendo, né? Não tem nada a ver com isso em momento nenhum, né? Não, pelo contrário, as coisas que acontecem de errado precisam ser denunciadas mesmo, as pessoas
precisam ser ouvidas, não tem nada a ver com esse lado. Tem a ver principalmente com quem não quer mais viver comunhão, ou não só não quer mais viver comunhão, eu talvez não fale com essas palavras que eu tô falando, mas que aprendeu a não confiar em mais ninguém, porque confiou e se deu mal, entendeu? Eu gostaria de propor que isso faz com que você perca algo muito doce, algo muito, não só legal, sabe, mas que é propósito de Deus, sabe? Você já teve a experiência de viver uma coisa e ter a impressão de que nasceu para aquilo, sabe? Se você não teve isso ainda, eu oro para que você tenha algum tipo de experiência, assim, porque é uma delícia, é muito bom. Seja porque você fez alguma coisa, ou então, por exemplo, viajar. Viajar é uma coisa que a gente não consegue fazer toda hora, e a gente gosta demais, a maioria das pessoas, né, pelo menos. Porque a gente vai nos lugares e toda vez, às vezes, que a gente viaja, a gente sente um pouquinho de saudade de casa, mas é rápido pra gente ter vontade de viajar de novo. E às vezes é normal, né? Ambientes como aeroporto ou estações de trem, não em dias de pico, né? Mas assim, em que você pode fazer um passeio ou até o caminho de uma viagem no carro mesmo, aquela sensação de ir, eu acho que é uma sensação que eu gosto e que eu acho que a maioria das pessoas entendem quando eu digo assim que a gente tem vontade de fazer muito daquilo e viver muito daquilo e que a gente sente que tipo, caraca, acho que eu nasci pra viver viajando, pra conhecer novos lugares, né? Essa sensação, assim, ela é algo que está presente em nós em momentos específicos da comunhão e talvez, assim, tenha um desejo e uma realização, assim, que existe em nós quando nós vivemos comunhão, que talvez a gente esteja sendo privado por conta dessas cascas e escudos que a gente cria. Porque nós aprendemos com as coisas que nos ferraram na vida a criar essas cascas para poder descansar em paz. Né? Eu costumo dizer que isso é parecido com um soldado numa guerra, mas não pensa nas guerras atuais, assim, pensa mais em guerras antigas, onde tinha aqueles soldados assim que eles vestiam aquelas armaduras inteiras de ferro, sabe? Inteirinhas de ferro. E sabe, quando você põe aquela armadura, você perde mobilidade, né? Você não consegue correr mais tão rápido. Você perde muitas habilidades, vamos dizer assim, do seu corpo que seriam interessantes no campo de batalha ter, né? Por exemplo, ser rápido, ser ágil, conseguir desviar rápido, correr rápido. Essa armadura rouba, mas então qual o benefício de usar uma armadura dessa, alguém pensa, né? E a resposta é óbvia, é porque você está protegido. Às vezes é melhor não poder correr demais para poder ficar vivo, não é verdade? Alguém disse que é melhor um covarde vivo do que um herói morto, né? Não concordo com essa frase, mas é mais ou menos por aí que vai a ideia de ter uma armadura. E é sabedoria usar uma armadura numa guerra como essa, né? Porque não vai adiantar muito numa batalha e você não vai poder ajudar muita gente se estiver morto. Então é melhor você estar com uma armadura que te protege como um todo, mas que você vai poder batalhar por mais tempo, né? E vai ser mais útil pro exército do que estar ali todo descoberto e vai morrer rápido, mesmo que pudesse correr por alguns minutos. O fato é que a gente aprendeu isso com a vida. É melhor usar uma armadura para não me ferir. É melhor usar uma armadura para eu viver mais. É melhor usar uma armadura para eu não me frustrar. Só que o que acontece? A gente aprendeu então que é melhor não confiar em ninguém. Porque quanto menos a gente confiar nas pessoas, menos a gente vai se frustrar e vai ser traído, né? Mas o que acontece? Imagina esse guerreiro, né? Que tá lá com essa armadura toda de ferro ali, protegendo ele. E depois de um dia intenso no campo de batalha, ele pode voltar para sua casa. E ele volta lá, tem a sua esposa e seus filhos. E aí ele vai comer e ele come de armadura, né? Ele vai tomar um banho, toma um banho de armadura e vai deitar na cama e deita de armadura. Ninguém consegue descansar assim, né? Esse guerreiro vai continuar cansado, vai ser horrível, vai ser uma sensação horrível. Dormir de armadura e comer de armadura e tomar banho de armadura, isso não faz nenhum sentido. É horrível, aquilo vai incomodar, vai ser pior. Era melhor não fazer nada disso, né? Então o que esse guerreiro faz quando chega em casa? É óbvio, quando ele chega em casa, ele tira a armadura. E todo aquele peso que estava no corpo agora sai, e então ele pode tomar um banho quente, comer uma boa comida, se deitar com a sua esposa, né? E por que na casa dele ele pode tirar armadura e no campo de batalha não? Também é óbvio, porque no campo de batalha tem pessoas com espada querendo matar ele, enquanto ali, na casa dele, não tem ninguém querendo matar ele.
E por mais que tenha a possibilidade da esposa dele pegar uma faca ou uma espada e matar ele durante a noite, ele tem uma confiança tão grande naquele lugar que ele pode descansar, porque ele sabe que aquilo não vai acontecer. Aquele é um lugar de descanso, né? E aqui vem uma coisa muito importante, que é essa palavra, essas duas palavras, confiança e descanso, andam juntas. Elas andam juntas a todo momento. E é exatamente isso, confiança, que permite um guerreiro tirar a sua armadura toda de ferro para poder se deitar, para poder se alimentar, para poder tomar um banho. Agora, pensando nessa analogia, o que eu vejo, e é o que eu vi, e é o que eu continuo vendo, né? Pessoas que vivem de armadura, sabe? Vivem de armadura. E é uma coisa que, assim, se anula. É uma coisa que faz acreditar que, assim, olha, é melhor viver de armadura, mas viver, do que tirar a armadura e correr algum risco com alguém de passar pelo que eu passei de novo, sabe? E as pessoas, elas vivem igreja dessa forma, sabe? Elas vivem desconfiando, e essa é a sua armadura, a desconfiança. É melhor desconfiar de todo mundo e não confiar em ninguém do que confiar em alguém e poder se ferir. Mas às vezes, meus irmãos, nós estamos a preço de quê, sabe? Perdendo todo o descanso que a confiança pode trazer. E é por isso que eu digo que comunhão, como de fato deve ser, que não é só comer uma pizza com alguém, fazer um churrasco com alguém, ou um momento depois do culto. A comunhão tem a ver com uma comunidade de aliança, de confiança, onde as pessoas, elas têm descanso umas das outras. Às vezes nós estamos vivendo igual esse guerreiro, sabe? A gente até vai para o campo de batalha e também vai para casa, né? Quando eu digo campo de batalha, são as situações da vida. Você não se entrega e tira a sua armadura para qualquer pessoa, né? Por isso que eu disse que tem uma sabedoria em viver com a armadura em momentos específicos. Ninguém sai por aí confiando em qualquer pessoa. Mas ao mesmo tempo, aquele que aprende a não confiar em ninguém para nunca se ferir, está vivendo como esse cavaleiro, como esse guerreiro que chega na sua casa, num ambiente onde podia descansar, ou chega com seus irmãos de comunidade, onde deveria poder descansar, e talvez você não possa, porque esse lugar talvez não seja saudável, né? Talvez não sejam pessoas que estão buscando ser parecidas com Jesus mesmo. Aí você tem que questionar o lugar onde você está, né? Mas o ponto é que às vezes nós é quem não estamos assim. Às vezes nós não damos nem chance aos nossos irmãos, né? Porque nós estamos tão autossuficientes em nós mesmos, cheios de armadura, que não descansamos mais. E isso é vida, sabe? Aquele cavaleiro vive mais porque está de armadura, mas vive mais mesmo? Sempre preso numa armadura e nunca descansando? Então a minha pergunta é, para você vive em comunhão, você está numa comunidade, mas você vive mesmo comunhão? Será que isso é vida? Será que é viver comunhão dessa forma, onde você está sempre protegido, nunca confia em ninguém? Né? A desconfiança deixa a gente cada vez mais cansado. E esse é um ponto. A gente vive, eu acho, na geração mais cansada de todas. Eu falo pra vocês porque eu sou jovem e vivo perto de jovens e eu vejo que a gente tá sempre cansado, cara. Sempre cansado. Eu sei que é muito trabalho, é muita correria, mas isso tem a ver com a gente estar sempre de armadura também. Às vezes, meu irmão, esse cansaço todo que você está vivendo, porque você precisa de uns 2 ou 3 irmãos em que você possa tirar a armadura um pouco e descansar perto deles, né? Quer dizer que essas pessoas nunca vão te trair? Eu não estou fazendo promessas para você aqui. Não, tire sua armadura porque ninguém nunca vai te trair. Não, você pode. Até as pessoas mais confiáveis, elas são capazes de trair umas às outras. Isso pode acontecer, você pode se ferir, mas eu queria propor aqui que a vida dentro da armadura, ela é menos vida do que alguém que vive menos, ou que foi traído, que foi frustrado, né? É melhor viver, tendo a possibilidade sim de se frustrar, mas viver e poder descansar em algum momento, do que viver uma vida que nem vida é direito, dentro de uma armadura sempre, e nunca descansando. A comunhão, ela foi o descanso que Deus nos deu como igreja, né? É por isso que a Bíblia chama
a igreja de corpo de Cristo, onde nós somos uns com os outros. Já pensou se eu fosse dormir, né, e a minha mão esquerda dorme sempre com medo da minha mão direita atacar ela? Isso não faz sentido, nós somos um corpo, né? Eu não tenho intenções de machucar a mim mesmo. Então, um ambiente que se enxerga como corpo de Cristo é um ambiente que provê descanso. Será que vale a pena essa vida tão desconfiada que a gente vive? E será que esse cansaço todo que a gente tem não é só porque a gente não consegue mais confiar em ninguém? É por isso que a primeira tentação, ela surge como desconfiança, né? Quando você lê Gênesis 3, você vai ver que a serpente aparece para Eva e ela aparece plantando desconfiança na mente de Eva, né? Deus disse assim: vocês podem comer de todas as árvores, só não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente aparece para Eva dizendo: é verdade, vocês não podem comer de nada? Ou seja, tá vendo como todo o cansaço, todo o fardo que vem dali em diante nasce de uma pequena desconfiança. A gente precisa aprender a lidar com isso do jeito certo. Tratar a desconfiança à luz da confiança. Poder ter irmãos de aliança onde a gente pode tirar a nossa armadura, porque viver de armadura é cansado demais. E vai matar a gente de outra forma, né? A pergunta que você tem que fazer é: vale a pena viver se cercando para nunca se frustrar, mas acabar não conseguindo viver nada por causa disso? A gente precisa se perguntar isso. É claro que a vida em comunhão, como eu disse, ela é agridoce. Então, ela é doce, mas ela tem sim momentos amargos, momentos azedos, mas é vida. É assim que a gente precisa aprender a lidar uns com os outros. E poder descansar na confiança não é descansar na confiança da perfeição de um irmão. Acho que esse é um ponto que para mim foi muito importante entender. Poder ter confiança, sabendo que sim, nós podemos ter momentos ruins, mas eu acho que é o descanso da confiança, principalmente numa comunidade que está toda em torno do Evangelho. De modo que nós sabemos que mesmo quando nos frustramos, Deus é suficiente para prover o que precisamos, porque Ele nos deu o seu Filho, Ele não nos daria outra coisa. Então, como nós servimos a um Deus onde nós não confiamos que Ele pode nos prover em momentos de dor, em momentos de aflição, né? Veja como comunhão é muito mais do que só encontrar irmãos num dia que não tem culto e comer alguma coisa com eles e dar risada. Isso também tem nos momentos de comunhão, eles são lindos e são muito gostosos, mas a comunhão verdadeira é estar perto de irmãos em que eu posso tirar minhas armaduras e descansar com eles, né? Ter um descanso. Eu vi o Francis Chan uma vez falando sobre como na igreja caseira deles, né, eles pensavam assim e falavam uns para os outros, assim, né? Um pai de família falando para o outro: olha, você pode ficar tranquilo, porque se você morrer hoje ou amanhã, eu vou cuidar dos seus filhos como se fossem os meus. E ter aquele descanso de pensar assim, né? Pense você que tem filhos. Eu não tenho filhos ainda, mas eu imagino, né? Como deve ser bom não carregar um peso de achar que eu sou a resposta de tudo. Ou então, o que é entrar por um prédio de comunidade sabendo que todas as 200 pessoas que estão lá amam umas às outras? Isso não existe, a gente não sabe o que é viver isso ainda. Mas por que a gente não persegue isso? Jesus disse que as pessoas iam reconhecer os seus discípulos pela forma como amam umas às outras. Por que a gente não persegue isso? Por que a gente sabe que não se ama do jeito que Jesus queria e fica bem com isso? É estranho, é ruim e é cansativo. Tá na hora da gente aprender a criar ambientes de confiança mesmo, viver aliança como discípulos de verdade, né? Colocar a vida na vida uns dos outros, de maneira que a gente possa tirar a armadura e confiar uns nos outros de verdade. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado desse vídeo também. Se você gostou, deixa um like, comenta alguma coisa sobre isso. Se você quiser aí abrir o seu coração sobre essa situação nos comentários, eu estou olhando sempre todos os comentários. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Você pode ativar o sininho também para poder receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo. Se você não fez isso ainda, faça, para você ficar sempre antenado do que está vindo aqui no canal. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!